Eu sou Rosemary Glatz e nós estamos no canal Histórias da Rosemary. A nossa conversa de hoje é sobre Gottfried Behm, o arquiteto alemão que projetou a Igreja Matriz São Luís Gonzaga de Brusque, cuja edificação mistura características góticas e românicas, e suas linhas claras conferem modernidade. Junto com seu pai, Dominicus, Gottfried Behm também projetou a Catedral de São Paulo Apóstolo de Blumenau. Quem era Gottfried Behm? Ele nasceu na cidade de Offenbach am Main, Alemanha, no dia 23 de janeiro de 1920. Behm era filho e neto de arquitetos e projetou cerca de 60 igrejas. Ele esteve na Segunda Guerra Mundial. Depois, estudou arquitetura na Universidade Técnica de Munique, onde se formou. Em seguida, passou mais um ano estudando escultura na Academia de Artes daquela cidade. Concluiu os estudos em 1947 e sua formação como escultor foi fundamental e influenciou seus trabalhos mais ilustres como arquiteto. Depois de se formar em Munique, Behm voltou à Colônia, Alemanha, e passou a trabalhar na empresa do seu pai. Em 1948, ele se casou com Elisabeth Hagenmüller, uma arquiteta que conheceu quando eles ainda eram estudantes. Em 1951, Behm viajou para a América e, durante uma viagem de estudo que levou alguns meses nos Estados Unidos, ele conheceu Walter Gropius e Mies van der Rohe, professores de Bauhaus, que se tornaram sua grande inspiração. Dominicus Behm, pai de Gottfried, foi referência na Europa como arquiteto de projetos de igreja, construindo a primeira nos anos de 1910, e foi a grande inspiração também de Gottfried Behm. Sob a indicação do Papa Pio XI, foi apresentado à Ordem Franciscana de Blumenau para fazer o projeto da nova Catedral de São Paulo Apóstolo, que não chegou a ver concluída, pois faleceu antes da sua inauguração, em 1954. Gottfried Behm deu sequência ao trabalho do pai e ainda foi convidado para fazer o projeto da Igreja de Brusque, em 1953. A Alemanha é berço de inúmeros nomes relevantes da arquitetura moderna mundial e, em 1986, Behm foi o primeiro alemão a vencer o mais importante prêmio da arquitetura mundial, o Prêmio Pritzker americano, considerado o Prêmio Nobel da Arquitetura. Behm também foi considerado expressionista e pós-Bauhaus, apesar de preferir se definir como contribuinte para a transição entre o antigo e o novo. Ele se denominava arquiteto que cria conexões entre o passado e o futuro, entre o mundo das ideias e o mundo físico, entre os edifícios e o seu entorno urbano principalmente, características que estão presentes na nossa igreja de Brusque, a Igreja Matriz de Brusque. A atual Igreja Matriz de Brusque é o terceiro templo a ocupar o mesmo espaço. De topografia acidentada, é provido de um desnível de cerca de 20 metros. O primeiro projeto, apresentado para a atual Igreja Matriz da Paróquia São Luís Gonzaga, foi do arquiteto Simon Gramlich, mas não foi aceito. E assim, o arquiteto alemão Gottfried Behm é que foi o escolhido para fazer o projeto. Nós vamos ver aqui uma pequena foto da reprodução do projeto. E essa aqui é uma reprodução da área externa do projeto, na lateral. Uma vez definido que seria Behm a fazer o projeto da Igreja de Brusque, ele visitou Brusque no ano de 1953. No entanto, o projeto foi desenvolvido na Alemanha, onde ele vivia. E também há boatos de que o seu pai, Dominicus,
tenha influenciado de alguma forma no projeto, mas com certeza não foi muito, tendo em vista que o pai dele faleceu logo em seguida. Gottfried, através da topografia do terreno, materializou a forma das escadarias e também induziu a formação do átrio de entrada, com um grandíssimo pé direito. Para alocar a igreja no terreno, foi necessário fazer uma terraplanagem e aterro, criando um platô. A pedra fundamental da atual igreja matriz da paróquia São Luís Gonzaga foi lançada no dia 4 de abril de 1955, com grande festa popular. Mas a construção demorou vários anos, também é uma obra monumental. Em 16 de agosto de 1957 e em setembro de 1958, Dom Joaquim Domingos de Oliveira, arcebispo metropolitano de Florianópolis e amigo do cônsul Carlos Renaud, esteve aqui em Brusque visitando as obras. Então, esta fotografia aqui é do dia 16 de agosto de 1957 e ele está acompanhado do Dr. Guilherme Renaud, que era filho do cônsul Carlos Renaud. Esta segunda imagem é de setembro de 1958, onde também Dom Joaquim Domingos de Oliveira acompanha o Dr. Guilherme Renaud, que recebe o arcebispo. Setembro de 1958. Então a obra já estava acontecendo. Nós vamos ter outras imagens da obra. Essa aqui é a mais antiga que a gente tem, né? Temos os projetos. Mas em termos de fotografia, essa aqui é de 1955, a obra bem no princípio, né? Esta outra fotografia da nova matriz é de janeiro de 1956, então a gente observa a construção se elevando. Esta aqui é de março de 1957, então dá para perceber que é uma obra assim bem demorada, pelo tamanho dela, né? Nesta outra aqui, é agosto de 1958. Aqui nós vamos observar já o início da cobertura da igreja e várias pessoas trabalhando nesta obra. Ainda da construção, essa aqui é de março de 1959, onde a cobertura já é bem visível, mas a igreja ainda está sendo elevada. Em 19 de junho de 1960, o arcebispo metropolitano Dom Joaquim Domingos de Oliveira esteve novamente em Brusque. Naquela oportunidade, aconteceu a tradicional festa de São Luís e uma Santa Missa que já foi realizada dentro da nova matriz, que ainda não estava concluída. Então, nós vamos ter aqui também algumas fotografias daquele junho de 1960. Festa de São Luís Gonzaga, em Brusque. É possível observar que a igreja não está pronta ainda, no entanto, está lotada de fiéis. Esta também, 19 de junho de 1960. Aqui mais uma. E mais essa, então, uma vista externa, onde as pessoas se avolumavam para conseguir entrar na igreja. Somente no ano de 1962 é que efetivamente as celebrações começaram a ser feitas dentro da nova matriz. E, no início da década de 1970, foi construído o telhado frontal sobre a escadaria, concluindo assim definitivamente a construção. Essas fotos aqui, que retratam o projeto e as diversas fases da construção e que ilustram esse vídeo, encontram-se no Arquivo Histórico da Indústria Têxtil Catarinense, disponíveis na Biblioteca Acadêmica do Centro Universitário de Brusque Unifeb, e integram o acervo que pertenceu ao cônsul Carlos Renaud, fundador da primeira indústria têxtil de Brusque e da primeira indústria de fiação catarinense. O acervo foi doado à Unifeb pelo Sr. Vitor Renaud Ehring, tataraneto do cônsul e filho da nossa saudosa historiadora, escritora e professora Bia Renaud. Algumas características próprias, então, da nossa Igreja Matriz. Espacialmente, a Igreja Matriz São Luís Gonzaga
apresenta uma planta que lembra a planta da Basílica Romana. Um edifício grande, geralmente composto por uma nave central, 2 colaterais e um ou mais ábsides. A volumetria clara e bem marcada é uma das características da edificação, que tira partido da topografia local e o destaque das escadarias de acesso. Cria um portal monumental. Isso é bem claro nesta imagem aqui. No interior da igreja há 2 fileiras de pilares esbeltos demarcando a nave principal, alusão à nave tripartida e às lajes levemente abobadadas, concebida originalmente em concreto aparente, influência do pai de Gottfried Behm, que utilizava o concreto aparente em projetos já na década de 1920. Bem antes desse material ganhar espaço na arquitetura religiosa e arquitetura em geral, que ganhou espaço principalmente a partir de 1960. O interior da igreja é desprovido dos acabamentos característicos nos tradicionais templos religiosos e a sobriedade de elementos interiores atende às características do movimento da reforma litúrgica, que pedia pela simplificação dos rituais e aproximação do público. O altar é uma verdadeira obra de arte em meio à igreja. Esculpido em granito, as 12 colunas nele existentes representam os 12 apóstolos. Enquanto o espaço interno da igreja reporta uma caverna, negando o externo através das fachadas e grossas paredes de pedras quase desprovidas de aberturas, o seu teto recebe um rendilhado que permite a entrada de luz por meio de panos de vidro, tornando a luz indireta, compondo com uma fina capa de concreto que movimenta as curvas. A iluminação acontece por janelas pivotantes laterais e por vitrais frontais e traseiros, onde há símbolos do cristianismo como peixe, uva, cruz e ramos de trigo. A iluminação também acontece pelas aberturas superiores, que refletem na continuidade do teto abobadado, trazendo ainda mais luminosidade ao interior da igreja. Nas fachadas principal e posterior ocorre a utilização de cobogós. A torre dos 4 sinos se conecta ao volume principal, que é um prisma retangular. A nave central tem 13 metros de largura, sendo coberta pela abóbada maior, que atinge 26 metros de altura. A abóbada avança para além da igreja, conectando-se com a Torre dos Sinos, somando 82 metros de comprimento. As naves laterais têm 9 metros de largura e atingem, nas colunas, 17 metros de altura. Apesar da simplicidade formal, o corpo da igreja possui arcobotantes, também chamados de contrafortes, estrutura muito utilizada durante a arquitetura gótica, com função de suportar o peso das paredes, permitindo que as mesmas sejam mais altas e mais finas, que auxiliam na sustentação do teto abobadado. As cores escolhidas e adotadas criaram uma monocromia que reporta a arquitetura moderna. São cores com origem nos materiais usados e elementos que compõem a arquitetura, como piso, aberturas, fachadas e teto. Um fato que chama a atenção aqui é o tom cinza que permeia toda a edificação. E esse tom cinza ele surgiu a partir do uso dos blocos de granito cinza extraídos da região de Brusque. Se vocês observarem, a igreja de Blumenau, também projetada pelo mesmo arquiteto, também com o uso das pedras aparentes, tem um tom terroso. Por quê? Porque a região de Blumenau vai buscar as pedras vale acima e lá essas pedras de granito são na cor terrosa. Já as de Brusque são de cor acinzentada e esse acinzentado natural acabou determinando toda a cor que compõe a igreja. Isso foi questionado na época, foi questionado ao arquiteto e ele defendeu de forma veemente
Aqui deveria ser usado cinza, porque deve-se utilizar os materiais da região onde a igreja é construída. Gottfried Bem, então, ele valorizava o uso dos materiais locais, justificando que o uso de materiais de fora não condizia com o preceito de ofertar a Deus os dons naturais da cidade. Como ele morava na Alemanha, ele não conseguiu acompanhar as obras como normalmente um arquiteto acompanha. Em uma entrevista que ele concedeu, ele lamentou que não pôde acompanhar a execução da obra como gostaria e disse: é muito complicado fazer algo bem feito quando não se faz o acompanhamento. Um acompanhamento frequente, como deveria ser na opinião dele, como aconteceu em Brusque. E, infelizmente, nem tudo ficou como deveria ter sido, conforme foi projetado. No entanto, a nossa matriz possui uma situação privilegiada com a sua imponente escadaria. E, de fato, a escadaria, a igreja no alto, dão a ela um destaque mais do que especial no coração da cidade. No mês de maio de 1988, Brusque recebeu a última visita do arquiteto que projetou a atual Igreja Matriz de Brusque. Gottfried Bem faleceu no dia 9 de junho de 2021, em Colônia, na Alemanha, aos 101 anos de idade. E eu finalizo dizendo que para ele era muito importante que os seus edifícios irradiassem luz e calor por dentro e por fora. E, com a sua combinação típica de tradição e modernidade, Gottfried Bem permanece um modelo eterno para várias gerações de arquitetos. E um exemplo que sempre será lembrado por nós através da nossa Igreja Matriz.